que é que muda em relação ao processo que nós temos hoje, né? Em relação à lei eleitoral, por exemplo? Bom, em relação à lei eleitoral, primeiro, não há grandes mudanças, profundas mudanças, porque a ideia não era fazer uma reforma eleitoral. A ideia era sistematizar a legislação eleitoral que existe atualmente, que por estar espalhada em vários diplomas legais, nós temos parte do processo eleitoral no Código Eleitoral, temos parte do processo eleitoral na lei dos partidos políticos, na lei das inelegibilidades, nós temos também parte desse processo no Código Eleitoral, na Constituição, e isso promove uma insegurança jurídica muito grande. Promove também uma dificuldade enorme na aplicação e interpretação da legislação eleitoral. Então, a ideia foi sistematizar, organizar todas essas regras do processo eleitoral que estão esparsas por vários diplomas legais em um único diploma legal, dando clareza, dando segurança e dando oportunidade do eleitor comum entender a legislação eleitoral. Mudanças, algumas pontuais, né? Certo. Mas com relação ao processo eleitoral em si, mais uma sistematização do que uma grande mudança, uma grande reviravolta. A senhora falou nessa falta de segurança jurídica, né, nos processos. A senhora também citou a questão como o voto, as candidaturas, né, que são anuladas, enfim, por inúmeros problemas. O que é que isso vai impactar diretamente na decisão do eleitor no momento que ele vota? Não, a ideia não é impactar na decisão do eleitor. A ideia é dar segurança ao processo eleitoral, é dar segurança às regras eleitorais, a fim de que o eleitor possa votar com segurança, saber que o voto dele vai valer. Não se tem intenção de, através de uma lei, alterar a vontade do eleitor ou induzir o eleitor nesse ou naquele sentido. Ao contrário, o que se quer é que o eleitor conheça o processo, seja o fiscal da cidadania e seja ele aquele que vai escolher bem informado, com as melhores informações, porque ele conhece o processo eleitoral. Então, a ideia não é mudar o resultado eleitoral. Sim. A ideia é dar segurança aos resultados eleitorais. E ficar na vontade do eleitor indiretamente, porque com mais transparência, ele vai estar melhor informado para decidir. Certo. Um ponto que eu achei muito interessante do seu relatório, enfim, do código, é com relação a essa desincompatibilização, né, que gera muitas dúvidas, né, são categorias que podem deixar pessoas que querem se candidatar, exemplo, de servidores públicos, né, só quase chegando às convenções, né, enfim, o que dá uma certa vantagem, né, digamos assim, em termos de poder fazer a campanha, tá ali, né, indiretamente, mas faz, né? O que é que realmente vai mudar? A senhora considerou o prazo de abril, né, que geralmente há esse período, enfim, logo no início do ano, ou achou um meio termo aí para unificar essa data? Não, na verdade, essa data é uma mera contagem do prazo. Nós apenas fixamos uma data, mas dentro de um prazo que já era conhecido, né, pelo eleitor. No prazo de descompatibilização, nós vamos ter, a partir de agora, se essa lei for aprovada, apenas 2 prazos de descompatibilização. Um, os servidores efetivos, que vão ter que se descompatibilizar no dia da convenção, após ter o nome aprovado na convenção. E outro, para aqueles que não são servidores efetivos, os que exercem cargos demissíveis ad nutum, né, cargos comissionados, que estão em sindicatos, que estão, por exemplo, apresentando programas de rádio e TV com o próprio nome. Sim. Então, nós deixamos 2 prazos fixos, né, daqueles que são servidores públicos efetivos, que é o mesmo do militar, e o restante para os demais. Certo. O novo código ele também prevê critérios para as penas de inelegibilidade, né? Quais seriam essas penas ou esses critérios, digamos assim? Não, nós não criamos novos critérios de inelegibilidade. Não, as inelegibilidades são as mesmas que já estão previstas na lei das inelegibilidades. Apenas o que se disse foi
que a inelegibilidade tem que ser de 8 anos, como o legislador disse, fazer a datação da pena. Então, alguém que ficou inelegível e passou 8, 10 anos recorrendo e depois vai ficar mais inelegível mais os 8 anos, depois mais pelo resto do mandato. Isso não vai ser possível, porque vai extrapolar o prazo de 8 anos que já está previsto na lei. Mas nós não mudamos critério de inelegibilidade, não mudamos a pena, nada. Apenas organizamos a questão da datação. Certo. Também a senhora falou, eu vi na entrevista quando a senhora entregou o parecer, né, o relatório do novo código, enfim, o projeto em si, ao deputado Arthur Lira, né, o presidente da Câmara, e a senhora falou com relação a tentar inserir o marco regulatório da internet, né, em relação ao uso das redes sociais, né, o próprio WhatsApp, a propagação de fake news. Como é que esses temas estão sendo tratados dentro do código? Bom, o código exige que as plataformas, e veja, nós estamos tratando de internet na propaganda eleitoral. Sim, claro. Não estamos falando de internet em geral. Então, sim, entendi. As plataformas, elas têm que deixar claro quais são suas regras de moderação de conteúdo. O que pode e o que não pode nas redes sociais durante o período da campanha eleitoral. Claro que essas regras, elas vão ser divulgadas a que os candidatos, que os partidos saibam o que pode e o que não pode fazer, a fim de que não tenham, por exemplo, o seu conteúdo derrubado na internet, que a propaganda seja mantida. E é claro que essas regras de moderação, elas têm que estar previstas, elas têm que estar no sentido de garantir as regras já previstas no Código. A outra questão não é possível a utilização de robôs para disseminar, para impulsionar o hashtag ou os conteúdos dos candidatos. Não há essa possibilidade, porque a cidadania pressupõe participação humana. Claro. Robô não é eleitor, robô não é ser humano, então não há por que ter participação de robôs que simulam o comportamento humano na propaganda eleitoral. A outra questão foi a impossibilidade das plataformas tirarem do ar, derrubarem perfil de candidatos. Nós vamos utilizar a mesma regra que é utilizada na propaganda eleitoral na TV, no rádio e na TV. Certo. O espaço continua, embora com o conteúdo vazio, tendo em vista os reiterados descumprimentos das regras, né, de convivência da campanha com a internet. Muito bom. Durante o período das eleições, durante o período, claro. Bem claro. Isso. E uma última pergunta, que eu sei que o seu tempo está bem curto. Sobre a PEC do voto impresso, a senhora tem uma opinião formada sobre isso? Olha, a PEC do voto impresso, eu na verdade, eu acho que nós vamos aumentar a judicialização. Vamos aumentar o debate sobre a lisura das eleições. Vamos possibilitar que todas as eleições tenham que haver uma reapuração, uma recontagem de votos. E eu não vejo assim, que isso vai aumentar a segurança jurídica no processo eleitoral. Tá certo. Deputada, olha, muito obrigada.